o Papa Francisco fez uma reforma geral na Igreja. Na escolha de novos cardeais, buscou renovação. A sua primeira lista de nomeados teve 16 cardeais, sendo que apenas 4 trabalhavam na Cúria Romana, enquanto 12 eram líderes de arquidioceses ao redor do mundo. Ele descentralizou. Hoje temos um quadro de cardeais muito plural e na hora que forem eleger o próximo Papa, não veremos uma unanimidade previamente construída. Teremos eleitores com uma diversidade imensa. O conclave não será o mesmo. Diante de guerras, da pandemia de Covid-19 e da crise humanitária, Francisco defendeu os mais vulneráveis e foi um dos líderes a criticar abertamente o presidente Donald Trump. Criticou as ameaças contra a democracia e o aumento do populismo e da desigualdade. Para Francisco, o mundo vive hoje, aos pedaços, a terceira guerra e foi contra todas as formas de conflito, pedindo pela paz e acolhida dos milhões de refugiados, especialmente na Síria, Israel, Gaza e Ucrânia. Foi contra uma política imigratória ofensiva aos direitos fundamentais humanos. Ele esteve no Sudão do Sul e na República Democrática do Congo, onde clamou pela paz, justiça e perdão. Também atuou como mediador na soltura de presos políticos em Cuba. Recentemente, o Papa chamou o plano de Trump para milhões de migrantes de vergonha. Em 2016, ainda no primeiro mandato do republicano, o Papa já havia declarado que Trump não era cristão, em suas opiniões sobre políticas de imigração. Preocupado com o futuro do planeta, Francisco questionou o paradoxo da quantidade dos recursos oferecidos pela natureza e a quantidade de pessoas que vivem na pobreza e em situação de fome. Para ele, os efeitos das injustiças sociais recaem também sobre o meio ambiente. O doutor em teologia Paulo Fernando Carneiro de Andrade Francisco explica que, na visão de Francisco, existe apenas uma única e complexa crise socioambiental, e não duas crises separadas. A encíclica Laudato Si, 2015, foi o grande legado ambiental deixado pelo Papa. Nela ele faz uma grande crítica ao consumismo, ao desenvolvimento irresponsável e defende o combate à degradação ambiental, avalia o professor. Na pandemia de Covid-19, Francisco destacou a necessidade de proteção. Disse que aquela era uma ocasião para repensarmos a economia global e as relações de poder e defendeu a pesquisa científica e a vacina para todos, lamentando inclusive a falta de oxigênio em Manaus, no Brasil, e o negacionismo por parte de quem não defende a ciência. A misericórdia como necessidade de acolhimento também apareceu nos gestos de Francisco diante de desafios como aborto, divórcio, casamento civil, comunidade LGBT e outros que exigiriam mudanças em regras e doutrinas. Se as mudanças em regras não se consumaram, ficou o alerta para o acolhimento. Quem sou eu para julgar os gays? Disse o Papa ainda em 2013. Ainda no seu primeiro ano de pontificado, lavou os pés de jovens detentos. Quem está no ponto mais alto deve servir aos outros, disse o Papa na ocasião. Anos depois, criou espaços e usou a estrutura do Vaticano para acolher refugiados e imigrantes. O professor Paulo Fernando Carneiro de Andrade, doutor em teologia, resume a visão de Francisco diante dos dilemas morais de nosso tempo. A Igreja não pode ser apenas dos puros, deve acolher a todos para socorrer e não para julgar. Com certeza o nosso querido Papa Francisco está nos braços de Deus.